o sistema de busca, se você for pegar, né, e eu fiz estudos de pessoas que tiveram resultados, tá, resultados em várias áreas, né, vou te dar um exemplo aqui, né, na área de esporte, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo eu acho um baita exemplo, porque ele tem uma dedicação muito forte, ganhou quase tudo que disputou. Hoje ele tá com quase 40 anos, se eu não me engano, e ele tá, além de estar jogando num time de futebol, ele pegou agora, e o último contrato que ele fechou, ele pegou uma participação do time, acho que foi 5%. Então, assim, ele tá muito no mercado, ele não tá fora do mercado, não, ele tá muito dentro do mercado, tá evoluindo, tá buscando cada vez mais levar aí o potencial que ele tem hoje, né? E ele tem uma capacidade mesmo com 40 anos, que é um atlético que, se você parar para pensar, é muito maior, por exemplo, do que alguns aí de 20 e poucos anos, com resultados surpreendentes. Então, o que que faz uma pessoa, né, ter resultados nessa linha, ter uma saúde nessa linha, ter essa capacidade, sendo que ele teria uma idade que já era uma idade de aposentadoria para o futebol, né? Que é um exemplo. Então, se você parar para avaliar, isso está muito relacionado a uma parte de saúde mesmo, né? De cuidar da saúde. Então, ele faz treinos contínuos, ele tem uma vez ele comprou uma que eu até acompanhei. Eu não sou grande fã de futebol, tá? Mas são coisas que eu vi porque eu gosto muito, sempre gostei muito de motivação, de desenvolvimento pessoal, de entender como é que as pessoas criaram conexões para estarem numa posição melhor. E isso sempre me atraiu, tá? Então não é muito por causa do futebol, não, é mais nesse contexto. Mas ele comprou uma esteira da NASA, né? E aí quando perguntaram para ele, mas por que você comprou uma esteira da NASA? Né? Aí ele respondeu, por quê? Porque ela tem uma alta capacidade tecnológica, tá? É a mesma esteira que a NASA usa. Ela tem uma a baita capacidade tecnológica e isso vai fazer a minha performance aumentar. Ou seja, ele busca mesmo ali em pontos detalhados ter uma performance melhor. Então ele curte o processo, ele gosta do processo. E a grande base das desculpas da nossa vida está justamente na parte dos processos. É aí que a gente coloca a desculpa. Porque a gente quer o resultado, mas a gente não faz o processo. Ou o que nós fazemos? Nós fazemos parte do processo. E aí, quando nós fazemos parte do processo, automaticamente, nós deixamos coisas passar, nós deixamos coisas de lado e nós não evoluímos, não temos resultados aí que são realmente positivos. Isso acaba trazendo um grande problema na nossa jornada de vida. Por quê? Porque nós não fazemos as coisas andarem do jeito que tem que ser andado. Nós não fazemos as coisas fluírem do jeito que tem que fluir. A gente acaba realmente deixando a coisa andar de uma forma ali básica, entendeu? De uma forma ali simplória. E aí a gente acaba não chegando no nosso potencial máximo. Então, assim, nós queremos o máximo resultado, nós queremos ter um resultado excepcional, nós queremos ter um resultado que seja realmente um baita resultado, mas nós não fazemos os movimentos necessários para que esse resultado chegue. É meio complexo isso, né? Então, assim, para e pensa. Você quer ter um resultado, você quer chegar lá, você quer ter aquela força, aquele. Não, eu quero uma melhora, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter um corpo mais sarado, eu quero perder peso, mas você não faz todos os movimentos que tem que ser feito diante disso. E uma das coisas que eu acho muito legal, né? E aí até juntando a base bíblica, por exemplo, que eu gosto muito também de estudar a Bíblia, de entender, porque eu acredito realmente que a Bíblia, ela é o livro que explica o fundamento da criação, né? Eu acredito muito nisso, com base em coisas que eu vejo. Então, para mim é muito irreal você pensar que o nosso corpo humano foi feito ali de algo que no chute, né? Então, digamos assim, uma explosão cósmica gerou tudo isso, né? A Terra, que tudo é base de semente, então nós viemos de uma semente, né? Nós viemos de uma semente porque o seu pai colocou uma semente na sua mãe e aí diante disso você está aqui hoje na Terra. Nós temos aí plantas que são através de semente, frutos que são através de sementes, então tudo vem através de semente de uma criação e um desenvolvimento muito peculiar, né? Agora, nesse momento, no seu corpo, existem vários movimentos aí dentro, né? Onde o seu sangue está correndo por várias partes do seu corpo, onde você está raciocinando sobre isso, utilizando estágios de visão, audição, né? Conexão mental, avaliando o que eu estou falando. Então são vários pontos específicos que fica muito complexo para mim, na minha capacidade dos estudos que eu fiz, achar que isso veio de uma explosão cósmica e somente isso. Eu acredito realmente numa criação e acredito que existe um estágio realmente diante disso, tá? Mas pensando nessa base de criação, pensando nisso, né, nós vamos fazer uma analogia, ou seja, se a gente for trazer a criação para dentro da nossa realidade, se a gente for trazer essa criação para dentro da nossa vida hoje, a gente vai ver que tudo existe um processo de evolução e é um processo do pouco a pouco. Se você pegar, por exemplo, um exemplo que eu acho muito legal, que é assim, né?
dentro da natureza é o bambu, né? O bambu eu acho muito bacana. O bambu às vezes ele fica anos que ele nem aparece. O bambu ele não aparece diante de si. E aí de uma hora para outra ele pum, aparece, ele cresce rapidamente. Então o bambu pode chegar a 7 metros ali em semanas, né? Às vezes em dias, dependendo da espécie do bambu. E é muito interessante porque assim, ele ficou anos ali que ele nem aparecia, ele não dava um sinal ali de ponto, entende? E ele de uma hora para outra ele faz um fluxo evolutivo onde ele consegue alcançar uma metragem que não tem como não vê-lo. Então, se a gente for para analisar e trazendo isso para minha vida, e quando eu comecei a perceber isso, eu mudei totalmente minha busca de hábitos, totalmente minha busca de dia a dia, é que se nós fizermos um pouco cada dia, tá? Então, olha só a loucura se você fizer 1% por dia, ou não, 0,5% que seja. Você traz uma evolução no seu sistema de vida que num período, por exemplo, de 10 dias, se você fizer 0,5% todo dia melhor, em 10 dias você já aumentou 5%. Em 100 dias, que é cerca de 3 meses, você já está 50% melhor em média, porque são juros compostos, né? Então tem uma composição de juros que o cálculo não seria tão simples assim. Mas assim, você estará cerca de 50% melhor, né? E se for uma média de 200 dias, você já tá o dobro daquela vez, né? Melhor. Então assim, fazer um pouco cada dia é muito importante, só que isso faz parte de um processo, entende? E isso é uma das coisas que muitas das vezes nós colocamos as desculpas dentro de algo, dentro de uma caixa, que está no ponto mais valioso da sua trajetória de vida, que é o processo. Se você cria um processo de evolução, você cria um processo de meta, um processo de melhoria, você vai chegar lá. Logicamente que tem pessoas que têm mais busca aí de agilidade, ou seja, querem que as coisas ocorram mais rapidamente. Tem pessoas que querem que as coisas não sejam tão rápidas. As pessoas elas têm ali uma coisa de ter o tempo delas, né? Mas mesmo que você tenha uma velocidade rápida, mesmo que você tenha uma velocidade curta, você automaticamente você tem que ter um movimento de velocidade. Você não pode parar. A grande mudança é o parar. O parar que é o problema. E o que ocorre na grande maioria das vezes, já aconteceu isso comigo também, tá? Então já aconteceu comigo, eu vejo pessoas que eu mentoro ali que também acontece. É a pessoa vir numa fortificação, tá? Do tipo, nossa, eu vou começar a fazer, eu vou movimentar, eu vou acontecer, eu vou. É o efeito palito de fósforo. Vem uma grande chama, uma grande luz que encanta aquela luz. Ela encanta, por quê? Porque você não está esperando. De repente vem uma luz que chama a atenção e isso traz uma conexão para os nossos olhos, né? Automaticamente, se você vê uma luz ali conectando, vai trazer para os seus olhos, você vai chamar a atenção para aquilo, você vai parar para ver aquilo. Mas aí a chama ela diminui, porque foi só uma chama inicial por causa de uma pólvora que tem ali na frente, e aí ela vai diminuindo porque é uma madeira, e como a madeira muitas das vezes é curta, porque o palito de fósforo não são tão madeiras longas, né, não tem mais combustível, ela apaga rapidamente. Então ela vem numa grande explosão, vem numa sequência minimizada, e aí ela apaga.